Efésios capítulo 6, versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Pode sentar no seu lugar aí. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Eu creio que você não chegou aqui por um acaso. O Senhor trouxe você aqui nessa noite. Amém? Para que você pudesse ouvir a palavra dele, que essa palavra possa abençoar também a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que pela tua graça os nossos ouvidos sejam abertos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos ouvir a tua palavra, para que a tua palavra em nós, ela gere mudança, ela gere transformação, que ela nos traga crescimento, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios, lá fala que o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, que o Senhor nos deu vida, que Ele quer ver a unidade da igreja, que Ele deseja que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa Ele diz no capítulo de número 6, que é a respeito de nossas batalhas, as batalhas espirituais ao qual nós enfrentamos. Tem gente que acredita que ser cristão é pegar um atestado de que nada nunca mais vai acontecer comigo. Então, meu pneu nunca mais vai furar, eu nunca vou esquecer de nada, toda vez que eu chegar no ponto de ônibus, o ônibus tem que chegar, porque acha que ser cristão é viver dentro de uma bolha. Ser cristão é colônia de férias. Mas quanto mais você vai amadurecendo, você vai vendo que a vida cristã, ela é bênção, mas é nela também que nós enfrentamos lutas. No nosso dia a dia, nós enfrentamos os nossos leões, nós enfrentamos nós mesmos, nós enfrentamos o inimigo. E quem fala assim, porque ser cristão é muito difícil, isso também é conversa, viu, irmão? Por mais que nós enfrentamos nossas lutas, nenhuma delas nós enfrentamos só, porque o Senhor é conosco, amém? Então diga assim para o seu irmão, você nunca enfrenta a sua batalha sozinho, porque Ele é conosco, irmão. E a palavra de Deus diz que nós temos um inimigo, amém? A palavra de Deus diz assim que a nossa luta não é contra sangue e nem é contra carne. Então, o seu inimigo não é o seu cônjuge mesmo. Você está brigando, você fala, vou matar esse camarada. Não é aquele camarada lá que você está com raiva. Não é ele que é o nosso inimigo. Mas a palavra de Deus diz que o diabo é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. Ele é o adversário dos nossos irmãos. Uma coisa que nós devemos aprender a respeito dele é, primeiro, não devemos subestimar o inimigo. Uma frase das leis de Murphy diz assim: o inimigo, ele sempre vai te atacar quando ele estiver pronto. Quando o inimigo estiver pronto, ele te ataca. Ou quando você não estiver, ele sempre vai te atacar. Nós não devemos subestimar o inimigo, porque de vez ou outra ele vai nos atacar de diversas formas, irmão. Ele vai atacando a nossa vida, ele vai atacando a nossa casa, ele vai atacando o nosso casamento, ele vai atacando os nossos filhos. E a primeira coisa que nós devemos fazer é não subestimar o poder do nosso inimigo. Segunda coisa que nós não devemos fazer é superestimar o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele não é o Todo-Poderoso, amém? Todo-Poderoso é Deus, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso.
poderoso. Tem gente, irmão, que fala mais do diabo do que de Deus. E isso inclui algumas igrejas. Fala mais do diabo. Irmão, o diabo também não é tudo isso. Ele não é o todo-poderoso. Quem tem todo poder, ele é o Senhor. A palavra de Deus diz, em nenhum lugar diz que nós devemos ter medo do diabo. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas tem gente que faz o quê? Ele teme ao diabo e foge de Deus. O Cícero falou isso numa vigília aqui na nossa igreja. Eu achei muito interessante quando ele falou que muitas pessoas, ao invés de temer a Deus e resistir ao diabo, fazem ao contrário. Ele teme o diabo e foge de Deus. Será que essa pessoa que está do seu lado aí teme o diabo e está dando umas fugidinhas de Deus? Porque é o que acontece. Dá muito poder a ele. Saiba, em nenhum lugar a palavra de Deus diz que nós devemos temer a ele, mas nós devemos temer ao Senhor. Mas eu quero falar hoje a respeito da natureza e conhecendo essa natureza do nosso inimigo. Leia comigo novamente o versículo de número 12, amém? Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, a respeito do nosso inimigo, é quem não é o nosso inimigo. Então vamos voltar aqui. Seu pai e sua mãe pega no seu pé, não é o seu inimigo. O seu cônjuge briga com você direto, não é o teu inimigo. Teu patrão não é o teu inimigo. Teu professor lá na tua escola que só sabe te dar zero, é porque você é um mau aluno, não é ele o teu inimigo. Agora, a nossa luta não são contra as pessoas, mas muitas vezes o que age por trás dela, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, mas que é um tamanho inimigo que eu tenho. Não é. O nosso inimigo é Satanás. A palavra de Deus diz que ele é quem é o nosso adversário. Segunda coisa a respeito do nosso inimigo, leia o versículo de número 11. Diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do... Contra quem é que arma cilada para nós então, irmãos? A palavra de Deus diz que ele, que é chamado de diabo, é também conhecido como Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abdon, inimigo, adversário, acusador, tentador, o pai da mentira, assassino, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Por quê? O seu currículo é terrível. Tem muita gente que muitas vezes duvida da existência dele. Eu estou lendo um livro, e o livro, logo no prefácio dele, falando a respeito do diabo inimigo, ele diz assim: talvez o maior defeito dos seres humanos é esse: é duvidar da sua existência, a existência do diabo, ou achar que o diabo é tão poderoso e querer sempre saber dele. Esses dois são erros terríveis. Será que não há coisas que talvez hoje acontecem na sua vida, ou que aconteceram na sua vida, por brechas que você deu? Porque a palavra de Deus diz que ele é um leão que ruge, procurando uma oportunidade para nos tragar. E tem gente que acha que a vida espiritual é tudo uma brincadeira. Não é uma brincadeira. A vida espiritual, ela é real. A nossa luta e a nossa batalha, elas são reais. Mas o que você faz? Você acha que você está lá num parque de diversões. Você acha que você está no Mirabilândia da vida. Até que o inimigo te dá aquela rasteira e você percebe que ele sim é real. Quando ele pega você para cirandar, quando ele coloca você no meio da roda, e aí o bicho pega.
Aí as coisas começam a acontecer na sua casa, as dificuldades começam a aparecer, às vezes por culpa sua sim, mas nem sempre é, irmãos. Como nós vemos homens santos, homens de Deus, que muitas vezes passam por dificuldades, passam por situações, mesmo sendo fiéis a Deus. Um exemplo disso na palavra de Deus era Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem justo, temente a Deus, e ele se desviava do mal. O que o diabo falou? Ele é assim, se dá tudo para ele. Eu quero agora tocar na vida dele, quero agora acabar com a vida dele. Vamos ver se ele vai permanecer fiel a você. E tem gente que vai achando que essa vida que nós vivemos é sem nenhuma batalha. Eu estou meio desanimado hoje de culto, eu estou meio desanimado de reunião. Por quê? Eu estou meio assim, talvez ache que está acontecendo alguma coisa aqui em casa, não sei. Por que será? Tudo para você é natural, filho. Nada é espiritual. Nada, tudo para você é só o que eu toco, o que eu vejo e o que eu sinto. Mas nem tudo é isso. Eu tenho que perceber que eu estou dentro de um campo de batalha. Diga isso para quem está do seu lado. Você está dentro de um campo de batalha. Ele tem cara de guerreiro ou tem cara que já caiu morto já? Que ele não conseguiu nem falar para você, eu acho, meu irmão. Quem não consegue nem falar já morreu. Mas aprenda, irmão, essa pessoa aí, assim como você, está no campo de batalha. Mas a maioria das suas batalhas, muitas vezes você tem perdido. Você tem se entregado, porque não tem usado as armas corretas. Não tem usado as ferramentas corretas. E muitas vezes tem perdido a batalha, porque tem achado que o seu inimigo não existe, não é real. Essas coisas que acontecem são assim mesmo. Não são. Os seus olhos precisam ser abertos para o reino espiritual e para a batalha a qual nós estamos vivendo, para a batalha a qual nós estamos enfrentando. Senão, você só vai ser mais um soldado que se perde. Você só vai ser mais um soldado que fica no meio do caminho. E quantas pessoas, quantos irmãos, quantos convertidos que vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas quando estão no campo de batalha, se perdem, se entregam, param no meio do caminho. Eu estou meio ferido, acho que para mim não dá mais. Abra os seus olhos espirituais, irmão. Perceba a batalha a qual você está enfrentando e pegue nas suas armas espirituais para que você possa enfrentar o seu inimigo, o seu adversário. Tem gente que só sabe reclamar, murmurar, mas não abre a boca para orar. Não abre a boca para profetizar dentro de casa. Mas para brigar é uma bênção. Para gritar é uma bênção. Para reclamar dos outros, para reclamar das pessoas é uma bênção. Mas para abrir a boca e começar a profetizar, mudança não faz. Irmãos, se nós pudéssemos, por um dia, ter os nossos olhos abertos e enxergar as batalhas a qual nós estamos enfrentando e conseguisse enxergar os anjos e os demônios, a sua vida não seria mais a mesma, irmão. Você perceberia que você está dentro de uma batalha. Outra coisa a respeito do nosso inimigo, irmão, algumas características dele. Leia comigo novamente o versículo de número 12. Amém? Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira vez que eu li esse texto aqui, acho que eu tinha 15 anos na época, irmão. Não faz muito tempo, isso é muito óbvio, né? Mas eu lembro que eu ficava pensando assim: o que são principados e o que são potestades? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas são contra principados e potestades. Porque assim, irmãos, a mesma forma que o diabo ele é real, os demônios também são, eles são organizados. São os principados, o diabo, os principados e as potestades.
É como se o diabo fosse o líder, que nessa cidade fosse um principado, em algum bairro fosse essas hostes malignas, porque eles são também poderosos. Eles têm os seus poderes, mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está nas nossas vidas. Maior é o poder que habita em nós. Esse é o poder a qual nós devemos lutar. São poderosos os nossos inimigos? São, irmão. São. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não que seja errado, irmãos, isso é a palavra de Deus. Mas quem é contra nós, eu posso fazer para você uma lista de A a Z, irmão. Tem muita gente que é contra nós. Muitas lutas são contra nós. A questão não é quem é contra nós, mas a questão é quem é conosco. Porque agindo Deus também, quem impedirá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta deveria ser: e se Deus é contra nós? E se Deus fosse contra nós? Mas Deus é aquele que é por nós. Os nossos inimigos são poderosos? Sim. Mas o Deus que está do nosso lado, o Deus que luta conosco, Ele é muito mais poderoso ainda. Amém? Outra coisa, eles são, além de poderosos, eles são malignos. Eles não são para brincadeira. Eles não vão olhar para a sua vida e para a sua situação e falar assim: nossa, eu estou com tanta dó do Isaac, já destruí tanta vida desse cara, acho que eu vou dar uma trégua para ele. Você acha que ele vai fazer assim, irmão? Ou você acha que ele vai agir dessa forma? De jeito nenhum. Quando ele percebe que ele está destruindo você, quando ele percebe que a sua situação está cada vez pior, aí mais eles são, irmãos, malignos. A palavra de Deus diz que esse ladrão, que é o diabo, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Eles são malignos. Eu não sei, irmãos, se alguém aqui um dia já viu alguém possesso por demônio. Levanta a mão aqui se alguém já viu. Meu Deus do céu, hein? Glória a Deus. Eu acho que na minha vida toda de cristão, irmão, já deve ter visto assim 2 vezes. Só isso, pastor? Só? Porque eu acho que o resto não era demônio, não. O resto era tudo coisa que dava uma tabocada na erva, vira gente, que isso é tudo frescura sua. Não tinha nada de demônio ali, não. Mas eu lembro um dia, irmãos, que eu estava em casa, a gente estava fazendo nossa célula, e chegou um irmão lá e falou assim: pastor, vamos lá na célula, não sei, eu não era pastor na época, vamos voltar aqui. Ela falou: vamos lá na célula tal, porque tem uns 3 endemoniados lá. Eu falei: meu Deus do céu, nunca vi uma pessoa endemoniada na minha vida. Eu falei: bora lá, porque não vai. Peguei a bicicleta, a porta estava trancada, irmão. Falei: agora para nós entrar dentro dessa casa. Para nós poder entrar dentro dessa casa, a gente teve que derrubar a janela para entrar dentro da casa, porque o pessoal estava quebrando tudo que estava lá dentro. Tinha 2 pessoas ali que eu acho que não era demônio também, não. Mas quando eu olhei para uma menina, irmão, ela olhou para mim, e eu falei: agora o bicho pegou, viu? Esse negócio aqui é demônio mesmo. Eu lembro que o pessoal tentando segurar, eu falei: irmão, não é na nossa força que isso aqui acontece. Isso aqui é na força de Deus. A gente não vai orar em nosso nome, mas é no nome de Deus, é em nome de Jesus, não é no nosso nome. Além que nós encostamos aquela pessoa na parede e começamos a orar por ela, ela foi liberta, e por incrível que pareça, todos os outros lá também foram libertos. Mas eu via o quanto a vida daquela menina já era destruída há muito tempo. Quanto os nossos inimigos, eles são malignos. Eles entram na vida de algumas pessoas e causam uma destruição tamanha, e se a pessoa não abre os olhos dela, não percebe que há algumas coisas que são espirituais, ela vai se perdendo ainda mais. E eu lembro que tinha algum pessoal lá que era meio desviado. Você conhece aquele pessoal que só vai para a célula que arrastaram elas? E eles chegaram lá porque eles foram arrastados. Mas quando ele viu aquela menina, irmão, eu nunca vi aquele povo tão crente, irmão. Mas aquele menino orava tanto, orava.
não abria a boca para orar. Ele nunca abria a boca para orar na célula. A hora do louvor era aquela coisa. Aí eu falei assim, pessoal, eu vou ficar aqui, ficou o líder da célula comigo, falei, vocês vão lá para a cozinha orar enquanto nós estamos orando pela libertação dessa irmã aqui. Mas quando eu fui na cozinha, aquele irmão, eu falei, pronto, converteu hoje. Você não vai querer ver demônio para converter não, né, irmão? Não precisa disso não, né? Aleluia. Uma outra coisa que os nossos inimigos são, eles são astutos, eles são espertos, eles são inteligentes. E às vezes a gente vai pensando que o diabo é bobo. A gente vai pensando que a gente engana o diabo. Mas não, irmãos. Eles são espertos. Sabe o que Faraó fez lá no Egito? Ele fez o seguinte: uma forma dele tentar parar o povo de Deus, ele falou, eu não vou conseguir parar o povo de Deus porque Deus está com eles. Então eu vou liberar vocês, mas com uma condição: vocês vão ter que adorar Deus onde? Aqui no Egito. Lembra que o diabo é esperto? Ele falou assim: vocês não precisam sair do Egito, permanece aqui no Egito, eu deixo vocês adorar o Deus de vocês. E tem gente que faz isso, irmão. Eles querem servir a Deus, mas querem servir a Deus onde? No mundo. O diabo fala assim para você: você quer sair do mundo para quê? Você pode me servir aqui no mundo. Você pode adorar a Deus aqui no mundo. Tem gente que acha que pode essas coisas. Aí qual que é a outra proposta que ele traz? Tudo bem, eu vou deixar vocês ir, só não vai muito longe. Permanece aqui por perto mesmo. E é o que algumas pessoas fazem. Ela vem, se converte, aceita Jesus, mas nunca mais você pode contar com ela para nada. Porque ela não quer ir longe. Ela quer ficar só aquele esquenta-banco, conta comigo quando der. Porque o diabo, ele é astuto, ele vai tentar parar as pessoas de todas as formas que ele puder. Uma outra coisa que Faraó falou, vão, mas deixa as crianças aqui. Não leve as crianças não. A sua família fica. Tem gente que se converte, aí fica, minha vida é tão dura, dentro da minha casa a situação é tão difícil. Mas sabe o que ele faz? Ele não tem coragem de orar pelo pai. Ele não tem coragem de orar pela mãe. Não tem coragem de orar pelos filhos. Se você não tem coragem de orar pela sua família, você para de reclamar então. Pare de reclamar, porque você já caiu na cilada do diabo. Ele é astuto. Você pode até ir, mas a sua família vai ficar. Eu não vou deixar a sua família ir com você não. Qual que era a última proposta dele? Vão. Mas tudo que for de vocês, todo rebanho, todo ouro, toda a riqueza de vocês vai ficar no Egito. Moisés falou o quê? Não, eu vou levar tudo, nenhuma unha vai ficar aqui, eu vou levar tudo. Tem gente que se converte, o bolso dela nunca vai se converter. Ela nunca vai ser generosa em ajudar a obra de Deus, abençoar o irmão que está necessitado, ajudar o vizinho que precisa, nunca. É sempre eu, minha vida, meu umbigo, eu trabalho, o dinheiro é meu e eu ajudo ninguém. Tá certo, o dinheiro é seu, só que você sofre as consequências por isso, porque não ajuda. Que egoísta, irmão. Ajude quem necessita, sirva a quem precisa, amém? Agora, quais são algumas outras estratégias dele aí, irmão? Primeira estratégia: para quem é do diabo, ele não precisa fazer nada. Diga para quem está do seu lado: quem é do diabo, o diabo não precisa fazer nada. Quem é do diabo, o diabo. Irmão, quem é do diabo, o diabo precisa fazer alguma coisa? Já é do diabo, já. Você já está abraçado com pata rachada lá, vai fazer o quê? Você já é dele. Misericórdia mesmo. Quem já é do pata do tinhoso lá, ele não precisa fazer nada. As estratégias que ele usa é para destruir a igreja. As estratégias do inimigo são para enfraquecer você, para enfraquecer a sua fé, para enfraquecer a sua célula. Olha uma das coisas que ele faz: ele furta a palavra semeada no coração. A palavra de Deus diz que ele é aquele que vem e rouba a palavra do coração. Aconteceu com você ou eu sou o único pecador nessa igreja que já aconteceu? Que vai embora, chega em casa,
O que foi pregado mesmo? Subiu da minha cabeça assim? Sabe por quê, irmão? Porque a semente ela foi roubada de dentro do seu coração. E uma semente que é roubada é uma semente que não dá fruto. Uma outra coisa que ele faz, ele coloca dúvida sobre a palavra de Deus. Será que isso aí que Deus falou pode acontecer mesmo? Será que um dia Jesus volta mesmo? Será que Jesus faz milagre mesmo? Tem gente que eu falo, irmão, ele vive tão tranquilo, e tão tranquilo, que eu tenho vontade de falar assim, irmão, fala para mim o dia que Jesus vai voltar. Fala aí, você sabe. Você está tão tranquilo assim, você só pode saber. Porque tem gente que parece que ele sabe o dia, que ele fala assim, eu vou viver minha vida, um dia antes de Jesus chegar, eu vou para ele. Mas a palavra de Deus diz assim, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas tem gente que, não parece que tem gente que sabe, irmão? Que ele é tão tranquilo, tão sossegado. Você não sabe não, viu, irmão? Fique ligado. Uma outra coisa que ele faz, ele gera insatisfação dentro do nosso coração. É gente que não está satisfeita com nada. É gente que é ingrata com tudo. O que mais ele faz? Ele semeia o joio no meio do trigo. O que mais ele faz? Aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar são aqueles que são flagelados por ele. Quem é que tem dificuldade de perdoar, irmão? Levanta a mão aí. Essa igreja só tem santo, eu louvo a Deus. Quem é que tem facilidade para perdoar? Tem uns que eu percebi que não tem nada, né? Porque uns têm dificuldade, uns não têm e uns não tem nada, né? Uns não tem nada. Agora, uma coisa que nós falamos aqui já em vários cultos, se você não aprende a perdoar, é porque você talvez ainda não entendeu que um dia você também já foi perdoado. O dia que você entendeu, eu fui perdoado por Cristo, por isso hoje eu também consigo perdoar. Agora a gente tem que conhecer as nossas armas para vencer o nosso inimigo. Pega a sua Bíblia novamente comigo lá em Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13. 6, 13. Dá um amém que eu vou saber que você achou aí. A palavra de Deus diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou o embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Qual que é a primeira arma que nós temos, irmãos? É o poder de Deus. Fala, seu irmão, a primeira arma que você tem é o poder de Deus. Lá no versículo de número 10, que é um dos versículos que eu mais gosto, ele diz assim: quanto ao mais que
que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu fico orando isso direto, falo: Senhor, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque a força e o poder de Deus é aquilo que está com você. É através do poder de Deus que você vai poder vencer as hostes malignas. Sabe as situações que talvez aconteçam lá na sua casa? Começa a falar: Senhor, me dá o teu poder para vencer isso. Me dá o teu poder para vencer essas lutas. Me dá o teu poder para vencer essas ciladas, essas situações. Enche-me do teu poder. Segunda, que é a armadura de Deus. Ninguém vai para uma guerra, irmão, sem se preparar antes, amém? Todo mundo precisa da sua própria armadura ou das suas próprias armas. E olha aqui, a sua armadura é a sua armadura. Davi, quando queria lutar com Golias, ele ia recebendo aquela armadura que era a armadura de Saul. Mas o Senhor falou assim: essa não é para você. E ele foi com o quê? Só com 5 pedras, a sua, me ajuda aí, a sua funda, com o seu cajado, vai só com essas coisinhas, porque essas eram as ferramentas que Deus tinha dado. E eu creio nisso piamente, irmão, que tudo que você precisar para vencer as suas batalhas, você vai ter. Se é um capacete que você precisa para vencer, Deus vai dar para você. Se é uma espada para guerrear, Ele vai dar para você. É uma couraça, Ele vai dar para você. Porque Deus, irmão, sempre nos supre de todos os recursos que nós precisamos. Sempre tudo aquilo que você precisar. Agora Ele diz assim: toma toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, você possa permanecer inabalável. Porque o dia mau chega, viu, irmão? Estou profetizando maldição não, chega para todo mundo. O dia mau vai chegar na sua vida uma hora. E para que você possa permanecer firme, inabalável, você tem que estar revestido de Deus. Tem gente, irmão, que até uma chuva derrete a vida espiritual dele. Ele tá firme com aqueles pregos na areia, irmão. Qualquer movimento que você faz, ele cai. Firme com aquelas gelatinas, sabe? Irmão, ele está firme com Deus. Firme com Deus. E está firme com Deus não é aqui na igreja, irmão. Está firme com Deus é quando nós estamos fora. Quando nós entramos no nosso quarto e fechamos nossa porta. Ali mostra se você está firme com Deus. Se você se lembra de orar, se você lembra de pegar a sua Bíblia para ler. Fora isso, irmão, você ainda está fraco. Você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E por último, ele diz assim, que nós devemos estar sempre vigilantes. Leia comigo novamente o versículo de número 18. Diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, e com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor nos chama para estar atentos e para vigiar sempre. Porque se você estiver vigilante, se você estiver atento, provavelmente você não vai ser a primeira presa. Você não vai ser o primeiro a ser escolhido. Agora, você precisa estar vigilante. Abra os seus olhos espirituais, irmão, e veja as lutas que nós temos enfrentado. Veja as coisas que nós temos visto hoje no nosso país. Basta nós ligarmos nossa televisão para nós vermos como o nosso inimigo tem sido maligno, o quanto tem tentado destruir as crianças. Uma coisa que eu tinha visto que é muito interessante, tem gente que acha que lá naquela época de Hitler morreu muita criança, né? Se você tiver noção só do que aconteceu ano passado de aborto, de vão lá e matam as crianças, isso é assassinato, não tem outra palavra. E muitos,
Quantas crianças morreram? Aprenda, irmão. Aquele negócio das crianças, as pessoas falam assim, não, é o feto. Feto não. Sempre mude a palavra, porque a palavra é criança. Ali é uma vida. É mais uma vida que se perdeu. A nossa luta, irmãos, é para que onde nós estamos, nós possamos lutar pelo nome de Deus. Possamos lutar para que as lutas a qual nós temos lutado, nós possamos vencer. Vencer porque o Senhor está conosco. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, amém?